E aí, pessoas, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo tranquilo? Onde você estiver aí nesse mundão de Deus, tudo em paz, tudo legal? Como é que está a sua vida? Tudo tranquilo? Como é que estão as coisas? Tudo na mais perfeita maravilha nesse mundo nosso que temos complicadíssimo. Como é que está a sua existência? Vai indo, beleza? Ó, eu sou o Paulo, do canal Paulo Darwin 1970. Mais uma vez estamos aqui fazendo uma cabeça para um vídeo, né, que nós estamos montando aí, fazendo as conexões, as ligas, beleza? Então, ó, curte o vídeo aí, aperte o dedinho aí, se inscreve no canal, aperta aí, ó, tem inscrever-se, escreve aí, beleza? No canal Paulo Darwin 1970, comenta também. Se você quiser entrar no meu Instagram aqui, ó, arroba Paulo Darwin 1970 é o meu Instagram, beleza? E fica meu amigo lá no Insta, tranquilo? Se você quiser também dar uma ajuda no canal, ó, 988-290-767-91 é o meu Pix, beleza? Então curte o vídeo, se inscreve no canal e comenta, tranquilo? Até já já, valeu! Então, pessoas, meados do ano passado, eu caiu em mim, caiu, assim, me deram uma dica, né? Me deram uma dica, eu não conhecia o autor, me passaram uma dica e falaram: olha, vai atrás desse livro, desse autor, o Submissão, que tá aí, ó, que eu tenho inclusive, que tá em vídeo no YouTube, já fiz vídeo ano passado, tá aqui, hein? Submissão, do Michel Houellebecq, francês. Vai atrás desse livro, que esse livro é muito bom. Vai atrás desse livro que é muito bom, é uma indicação boa de livro. Eu não conheci o autor. Vai atrás que é muito bom. E realmente o livro é muito bom. Eu fiz vídeo. Você pode pegar aí no YouTube aí. Tá lá para o canal Paulo Darwin 1970. Vai estar a resenha do livro. Um livro extraordinário, tá? Desse autor. Aí esse ano caiu na minha mão. Esse ano agora caiu na minha mão esse Plataforma. Outro romance desse Houellebecq. Só que esse aqui é um livro antigo dele, de 2000. Por aí. Antes do 11 de setembro. 2000, por aí, 99, 2000, nessa faixa, esse Plataforma. Eu, assim, como eu conheci o autor, eu tinha lido Submissão, falei assim: esse aqui, opa, vi um livro do esse Michel Houellebecq aqui, eu vou pegar e vou ler, né? E foi batatinha, li o livro, ó, mais um na conta desse Michel Houellebecq. É uma história básica de um sujeito chamado Michel. Ele é funcionário do Ministério da Cultura francês, com cerca de 40 anos. Ele é viciado em, assim, não vou dizer que ele é viciado em sexo, mas ele é um caba que ele vive pela diversão. Ele se torna rico rapidamente porque o pai tinha grana, o pai morre. Aí deixa a herança toda pra ele, deixa dinheiro pra ele, o filho único, a mãe já tinha morrido, deixa uma grana, deixa um patrimônio enorme pra ele, o pai morre lá, tal, assassinado, deixa uma grana pra ele, ele vai aproveitar a vida, ele vai pra Tailândia, ele vai fazer turismo sexual pela Tailândia, vai viver. O livro, basicamente, metade dele é contando reminiscência, que o livro é uma espécie de livro de memórias aqui, escrita na primeira pessoa. Contando, você que gosta de ler, né, a chamada literatura sexual, assim, tipo ele, ela, os casos de, como é que é, casos pornôs ou sei lá o que você gosta de ler essas coisas, gosta de voyeur, gosta de ler relatos de fundo sexual, isso aqui é uma brincadeira. Metade do livro aqui é isso, entendeu? Assim, eu não teria nem como fazer leitura de certas partes aqui no YouTube, que ia dar problema. Ia dar problema se fosse, que o livro ele é recheadíssimo. Você que é um voyeur, que gosta desse tipo de literatura, você ia adorar. Assim, eu cheguei à metade do livro pensando: pô, pra onde vai esse negócio? Né? Pra onde vai esse negócio? Vai ser o livro todo os relatos sexuais do Michel, contando quando ele vai pra Tailândia, ele faz isso, faz aquilo, pega a mulher aqui, pega a mulher ali, etc, etc, papapá, 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 papapá. Assim, já tava saindo pela zoeira, né? Eu falei: cara, se eu aguentar 300 páginas desse negócio, vai ficar complicado. Mas eu fui perceber um negócio. Eu fui perceber uma coisa. O Michel Houellebecq, o autor, ele não quer
Ele não quer fazer meramente relatos de fundo sexual do Michel, o funcionário público de 40 anos, de bem com a vida, entendeu? Com a vida resolvida, trabalhando pouquíssimo, fazendo praticamente nada. As besteiras que ele faz como funcionário público, nada, ou seja, nada. Ganha uma grana boa, recebeu herança e praticamente não faz nada. As coisas que ele faz no Ministério da Cultura são pouco menos que ridículas. Mas, aí como eu disse, eu percebi que tinha uma coisa aqui que o autor queria colocar, entendeu? O livro ele é basicamente um ideário existencialista do personagem, sartriano ou Albert Camus, entendeu? Ó, se eu pegar aqui do Albert Camus aqui, ó, entendeu? Ó, tá vendo o livro? Se pegar aqui o Sartre, pegar o Camus, vai ser exatamente essa linha existencialista do personagem. Quer dizer, ele não acredita em Deus. Ele vai dizer aqui em algumas passagens aqui que ele não acredita em Deus, não acredita não acredita nem no ser humano, não acredita em nada. Vai morrer e acabou. Essa é a premissa do personagem. Ele não acredita em Deus, acredita em viver pelo prazer. Ele é um epicurista. Ele é um existencialista epicurista. Ele vive pelo prazer. Ele tem dinheiro, pode viajar para onde ele quiser, ele viaja para onde ele quiser, sem nenhum problema. Sem nenhum problema. Ele acaba indo para Tailândia e lá vai fazer, como eu disse, turismo sexual. Lá ele conhece lá na Tailândia, lá em Bangkok, ele conhece lá umas putas, as tailandesas lá, ele transa com elas, etc. Lá ele conhece uma mulher chamada Valérie, uma francesa. E ele acaba gostando dela, que ela é diferente, tá lá também, tá lá fazendo passando suas férias lá, ele conhece essa mulher, e aí ele acaba tendo um relacionamento com ela, entendeu? Ele acaba tendo um relacionamento com essa Valérie, ela é o estilo dele, ela também ela é pau pra toda a obra, né, na questão sexual do sujeito. Quer dizer, o sujeito ele gosta de fazer homenagem a três, gosta de ir pra swing, fazer swing, aquelas coisas né, viver pelo prazer. Ele vive pelo prazer. E nesse meio tempo, aí como eu falei, ele conhece essa mulher também gosta também de fazer umas trocas de casais, aquela coisa toda, ele acaba indo para o apartamento dela, vai morar com ela. Eles se dão muito bem, eles se fazem planos de vida, vão viver juntos, fazem plano de vida, fazem planos até de ter filho. Ele até começa a reconsiderar, né, algumas coisas da vida dele, tal, alguns tópicos da vida dele, ter filho, constituir família. A Valérie tem uns pais lá que moram lá no interior da França, de vez em quando eles se veem, mesmo ela sendo muito atarefada, por conta do trabalho da Valérie, ela trabalha com hotelaria na França, tal, ganha bem, é uma mulher bem resolvida, com cerca de 25 anos de idade, 26 anos de idade. Ela bem resolvida na vida. O Michel conhece um dono de hotel chamado Jean-Yves, né? Jean-Yves, que é um cara bem sucedido também na profissão dele, etc. O cara tem dono de hotelaria, responsável por hotéis, o Ibis e outros hotéis na França. Ele conhece esse Jean-Yves, que é assim um sujeito que ele tem sorte no dinheiro e azar no amor. Ele é casado, tem uma esposa que ele não ama, ele não gosta da esposa, tem um filho tem dois filhos, e a vida dele é um desastre, a vida pessoal dele é um desastre. Olha aqui no capítulo 2 aqui, da segunda parte, ó. Jean-Yves acordou às 5 da manhã e olhou para a mulher, que ainda dormia. Tinham passado um fim de semana horrível na casa de seus pais. Sua mulher não suportava a vida no campo. Nicolas, o filho de 10 anos, também detestava o Loiré, porque não podia levar o computador e não gostava dos avós porque achava que não cheiravam bem. De verdade que seu pai estava decaído, cada vez mais desleixado e só se interessava por seus coelhos e por aí vai. Aí a mulher, aparentemente a mulher, ela faz uns programas estranhos que o Michel, ele acaba, como eles têm convivência, ele acaba reconhecendo a mulher
trabalhando nos clubes à noite, fazendo uns trecos à noite de sadomasoquismo, coisa que o valha, desse tipo. Esse cara vive uma vida horrível, mas ele é bem sucedido no trabalho dele. Então eles se conhecem, os três. A Valérie trabalha para ele. Eles vão fazer uma questão, vão pegar, ou vão querer espalhar hotéis assim de visitas sexuais, hotéis com fundo sexual, como se fossem os motéis aqui no Brasil. Vão querer espalhar isso pela Europa com a ajuda dos alemães. Vão montar mais hotéis nas Américas, América do Sul. Vai montar na própria Ásia mesmo vários hotéis com prostitutas, aqueles tipos de coisa. Assim, o Michel ele vai adentrando nesse universo da hotelaria, aí vai explicar exatamente como é que é isso aqui, como é que funciona esse mundo, vai ter uma explicação desse universo, né? Desse universo de hotelaria, como é que funciona. O autor vai colocar isso muito bem, vai transcrever isso muito bem. Assim, parece ser chato, mas é bem interessante. Você vai ver como é que funciona essas coisas aí. Quando você passa por um hotel, você mesmo vai se hospedar no hotel, você não sabe como é que funciona. Você não sabe e o autor ele vai dar isso. Me lembra bastante. Claro, guardadas as devidas proporções, que ele inclusive vai citar, né, o Jorge Perec, né, Vida, Modo de Usar. Vai assim, guardadíssimas as devidas proporções, Jorge Perec, que é um grande autor, o autor que é a base dessa galera toda, né. O Michel, ele tem como autor, assim, ele gosta de fazer umas resenhas de livros, e ele tá fazendo um curso sobre o Auguste Comte, né. Ele tá fazendo um curso, ele tá fazendo leitura sobre Auguste Comte, a reorganizar a sociedade e outros materiais do Auguste Comte. De vez em quando ele cita aqui o autor positivista. Assim, como eu disse, como ele é um indivíduo existencialista, não acredita em nada, não acredita no cristianismo, que o cristianismo para ele nem existe, ele está lendo Auguste Comte. E ele, por incrível que pareça, ele acha o autor muito bom. Assim, eu tava lendo o livro e, assim, como eu disse, querendo imaginar o que o autor tá querendo com esse negócio, assim. O que é isso? Uma crítica social? Isso aqui realmente é o que o autor pensa, o autor acredita? De qual é? Isso aqui que eu tô vendo mesmo é a linha mesmo do autor? Eu tava lendo páginas e páginas e páginas e me pensando sobre isso, assim, já a ponto de meio que largar, né? Assim, se vai continuar com esse negócio aqui, não me interessa. Mas como eu entendi que é uma visão, o personagem ele é existencialista, aí eu fui reto. Fui vendo até onde ele ia, essa linha de pensamento. Eu separei aqui uma parte aqui muito interessante, ó. Deixa eu ver aqui na página 192 do capítulo 4 da segunda parte. Isso é dividido em 3 partes o livro, ó. Na manhã seguinte comecei a publicar pequenos anúncios. Era melhor, vocês vão ver qual é a do personagem, ó. Era melhor procurar nos bairros do sul por causa do trabalho de Valérie. Uma semana mais tarde tinha encontrado, era um apartamento de sala e 3 quartos, que ele estava pensando em, como eu falei, ele abandona o apartamento dele, ele bota o apartamento dele para vender e vai morar com a Valérie. Uma semana mais tarde tinha encontrado, era um apartamento de sala e 3 quartos no 30º andar do edifício Opale, perto da ponte de Choisy. Antes disso, eu nunca tivera uma bela vista de Paris. Nem havia procurado muito, para dizer a verdade. Na mudança, percebi, isso é muito interessante, essa reflexão dele aqui. Eu discuti isso com a minha esposa a respeito, entendeu? Visões opostas de mundo. Eu não vou botar minha visão aqui. Você vai ver aqui, eu vou ler aqui, e você tire suas conclusões aqui. Antes disso, eu nunca tivera uma bela vista de Paris, nem havia procurado muito, para dizer a verdade. Na mudança, percebi que não estava interessado em nada do que havia no meu apartamento. Poderia ter sentido uma certa alegria, algo parecido com a embriaguez da independência, mas ao contrário, fiquei ligeiramente assustado. Eu vivera 40 anos sem estabelecer um contato mais pessoal com nenhum objeto. Tinha ao todo 2 ternos que ia revezando. Livros, sim, possuía livros, mas poderia facilmente comprá-los de novo. Nenhum deles tinha nada de precioso ou de raro.
Muitas mulheres haviam cruzado o meu caminho, mas não conservava nenhuma foto, nenhuma carta delas. Tampouco tinha fotos minhas. Não guardava nenhuma lembrança do que eu fora aos 15, aos 20 ou aos 30 anos. Nem papéis realmente pessoais. Minha identidade se resumia a alguns documentos, facilmente arquivados numa pasta de formato normal. Aí vem aqui o ponto. Ó. É falsa a ideia de que os seres humanos são únicos e têm em si uma singularidade insubstituível. No que me concerne, pelo menos, eu não percebia nenhum traço dessa tal singularidade. Quase sempre é inútil querer distinguir destinos individuais, caracteres. Em poucas palavras, a ideia da unicidade da pessoa humana não passa de um absurdo pomposo. A gente se lembra da própria vida, escreveu Schopenhauer, um pouco mais do que lembra de um romance que leu no passado. E é isso mesmo, apenas um pouco mais. Se você quiser ir voltar, você pega e vê o que você entendeu desse ponto dele aqui, da visão puramente existencialista do personagem. Achei impressionante. Daqui, a partir daqui, o livro tomou outro rumo para mim. Na página 194 do capítulo 2º do livro, o livro tomou outra dimensão para mim. A partir da vantagem competitiva, segunda parte, página 194, ele tomou outro rumo para mim. Aquelas narrativas de sexo, vida sexual da Tailândia, etc, tal. A partir daqui, o livro tomou outro rumo e aí eu li ele, numa sentada. Muito interessante. Na página 213 do mesmo capítulo, olha aqui, como é que a partir de segunda parte o livro tomou outro rumo para mim. É curioso, disse. Ficamos lá no interior da empresa como bestas de carga muito bem alimentadas. E isso aqui é muito bom, cara. E aqui fora estão os predadores, a vida selvagem. Uma vez estive em São Paulo, sobe até para São Paulo o negócio. Foi lá que a evolução chegou ao seu ponto máximo. Aquilo não é mais uma cidade, é um território urbano que se estende a perder de vista com favelas, gigantescos edifícios de escritório e residências de luxo cercadas de guardas armados até os dentes. São mais de 20 milhões de habitantes, muitos dos quais nascem, vivem e morrem sem nunca sair dos limites do seu território. As ruas são muito perigosas, mesmo de carro a gente corre o risco de ser assaltado no sinal vermelho ou perseguido por uma quadrilha motorizada. As mais bem equipadas têm até metralhadores e lança-foguetes. Para se deslocar, os homens de negócios e as pessoas ricas utilizam quase exclusivamente o helicóptero. Há locais de pouso por toda parte no topo dos prédios de bancos e dos imóveis residenciais. No nível do solo, a rua é território dos pobres e dos bandidos. Caramba, hein? Aí aqui, entrando na autoestrada do sul, acrescentou em voz baixa. Ando cheio de dúvidas, cada vez mais frequentes sobre o meu interesse pelo mundo que estamos construindo. Sobrou até para São Paulo aqui na visão do autor, né? Como, se não está muito longe da realidade não. Nós estamos em 2021, isso aqui provavelmente foi escrito nos anos 90, final dos anos 90, acredito, publicado lá no começo dos anos 2000, e é a visão do autor sobre São Paulo. Cartas para a redação, você que mora em São Paulo. Eu já estive em São Paulo não é brincadeira não, viu? Outra passagem, esse aqui já é no capítulo 3, né? Deixa eu ver aqui. Não, ainda no capítulo 2 ainda. Página 240. Para chegar à praia, aqui ele tá nos turismos sexuais dele. Para chegar à praia tivemos que enfrentar o assédio de uns vendedores de quinquilharias artesanais. Não houve grandes problemas, eles não eram muito numerosos, nem muito grudentos. Esse aqui ele tá em Cuba. Essa parte aqui ele tá em Cuba. Entendeu? Tá fazendo lá, ele tá junto com o Jean Yves, eles estão fazendo uma turnê por Cuba para ver como é que tá lá os hotéis lá. O que é necessário para o negócio bombar em Cuba com relação aos turistas de fora, né? Para chegar à praia, tivemos que enfrentar o assédio de uns vendedores de quinquilharias artesanais. Não houve grandes problemas, eles não eram muito numerosos, nem muito grudentos, e pudemos nos livrar com sorrisos e gestos isolados.
Durante o dia, os cubanos tinham direito a frequentar a praia do resort. Eles não têm muita coisa para oferecer ou vender, explicar a Valerie, mas tentam, faz o que pode. Aparentemente, naquele país, ninguém conseguia viver do próprio salário. Nada funcionava de fato, faltava gasolina para os motores, peças de reposição para as máquinas. Daí o clima de utopia agrária que se sentia ao atravessar os campos, agricultores arando com bois e andando de carroça. Mas não se tratava de utopia nem de reconstituição ecológica. Era a realidade de um país que não conseguia se manter na era industrial. Cuba ainda exportava alguns produtos agrícolas como café, cacau e cana-de-açúcar, mas a produção industrial havia praticamente caído a zero. Era difícil achar artigos de consumo elementares como sabão, papel, canetas esferográficas. As únicas lojas bem sortidas eram as de produtos importados, nas quais se pagava em dólar. Por isso, todos os cubanos sobreviviam graças a uma segunda atividade ligada ao turismo. Os mais favorecidos eram aqueles que trabalhavam diretamente para a indústria turística. Os outros, de uma maneira ou de outra, tentavam conseguir dólares com pequenos serviços ou vendendo alguma coisa. Deitei-me na areia para pensar. Para os homens e mulheres morenos que circulavam entre os grupos de turistas, nós éramos simplesmente carteiras ambulantes. Não havia que ter ilusões quanto a isso, mas acontecia a mesma coisa em qualquer país do terceiro mundo. O particular em Cuba era a dificuldade paralisante da produção industrial. Eu sou absolutamente incompetente no terreno da produção industrial, mas estou perfeitamente adaptado à era da informação, quer dizer, a nada. Valerie e Jean-Yves, como eu, só sabiam manipular informação e capitais. Eles os utilizavam de maneira inteligente e competitiva. Enquanto eu fazia de maneira mais rotineira e burocratizada. Mas nenhum de nós três, nem qualquer das pessoas que conheço, seria capaz de promover, no caso, por exemplo, de um bloqueio por alguma potência estrangeira, uma recuperação de produção industrial. Não tínhamos noção alguma sobre fundição de metais, usinagem de peças ou modelagem de matérias plásticas. Sem falar de coisas mais recentes como fibra ótica ou microprocessadores. Vivemos num mundo composto de objetos cuja fabricação, condições de possibilidade e modo de ser nos são totalmente alheios. Dei uma olhada ao meu redor espantado com essa constatação. Vi uma toalha, óculos de sol, bronzeador, um livro de bolso de Milan Kundera, papel, algodão, vidro, máquinas sofisticadas, sistemas de produção complexos. O biquíni de Valerie, por exemplo, eu me senti incapaz de entender seu processo de fabricação. Era composto de 80% de látex e 20% de poliuretano. São as elucubrações dele. Entendeu? Eles estão em Cuba, como eu falei, estão rodando por Cuba, estão vendo de qual é, entendeu? De Cuba. Mais uma passagem aqui, ó. Que tem muitas. Por isso que eu tô falando, essa segunda parte em diante, da primeira parte eu não separei particularmente nada. Ó, não posso esquecer aqui de falar aqui da tradução, tá? Do Ari Reutemann e da Paulina Watt, editora Record, 2002, esse livro, tá? Michel Hollenbeck. Só para não deixar de dar os créditos aqui para quem fez a tradução, que eu acredito que seja muito boa em relação ao francês. Ari Reutemann e Paulina Watt, tá? Plataforma. Então, olha aqui. Aqui ainda em Cuba, ó. O velho ao seu lado olhava desencantado a piscina, os casais sentados às mesas e aparentemente o mundo em geral. Pobre povo cubano, disse após um longo silêncio. Não tem mais nada para vender, fora seus corpos. Jean-Yves explicou que ele morava ali ao lado e era o pai do gerente. Tinha participado da Revolução mais de 40 anos antes, lutaram nos primeiros batalhões de soldados que aderiram à insurreição castrista. Depois da guerra trabalharam na fábrica de níquel de Moa. Primeiro como operário, depois como contramestre. Por fim, depois de voltar à universidade como engenheiro, seu status de herói da Revolução permitiu ao filho conseguir um emprego importante na linha turística. Nós fracassamos, disse com voz surda, e merecemos esse fracasso. Tínhamos dirigentes de grande valor, homens excepcionais, idealistas que colocavam o bem da pátria antes dos próprios interesses. Lembro do comandante Che Guevara, no dia em que veio à nossa cidade inaugurar a fábrica de processamento de cacau. Revejo seu rosto corajoso e honesto. Ninguém jamais iria dizer que o comandante tinha enriquecido ou que procurava vantagem para si ou sua família. Também é o caso de Camilo Cienfuegos e de qualquer outro dos nossos dirigentes revolucionários, inclusive Fidel. Esses caras continuavam acreditando, né? 40 anos depois. Fidel, sem dúvida, ama o poder. É aquele negócio, né, que muitos fazem, passa o pano, né? Passa pano para político. Ou para tirano, né?
Mas também não podia falar mal do caboclo morando em Cuba, não vai falar mal para turista, né? Não é maluco, né? Fazer isso, né? Não ia fazer isso, né? Tudo bem, mas aqui, ó. Fidel, sem dúvida, ama o poder, quer ficar de olho em tudo, mas é austero, não tem propriedades magníficas nem contas na Suíça. Aham. E então o Che foi lá, inaugurou a fábrica, fez um discurso exortando o povo a ganhar a batalha pacífica da produção depois da luta armada pela independência. Isso foi pouco antes de partir para o Congo. E nós podíamos perfeitamente ganhar a batalha. Aqui é uma região muito fértil, a terra é rica e bem irrigada. Tudo nasce à vontade, café, cacau, cana, frutas exóticas de toda espécie. O subsolo está saturado de níquel. Tínhamos uma fábrica ultramoderna, construída com a ajuda dos russos. Ao final de 6 meses, a produção havia caído para metade da quantidade normal. Todos os operários roubavam chocolate bruto ou em barra e depois distribuíam para as famílias ou revendiam aos estrangeiros. E o mesmo aconteceu em todas as fábricas no país inteiro. Quando os operários não tinham nada para roubar, trabalhavam mal, ficavam preguiçosos, estavam sempre doentes, faltavam por qualquer motivo. Parece coisa de brasileiro, né? Funcionário público brasileiro. Passei anos tentando me comunicar com eles, convencê-los a fazer um esforço em benefício do país. Só tive decepções e fracassos. Depois se calou. Um resto de luz flutuava sobre o Yunque, uma montanha com o topo misteriosamente truncado em forma de mesa que dominava as colinas e tinha impressionado fortemente Cristóvão Colombo. Do salão do restaurante vinha um ruído de talheres se entrechocando, o que podia estimular os seres humanos a realizar os trabalhos enfadonhos e penosos. Esta me parecia a única questão que valia a pena ser colocada. O testemunho do velho operário era definitivo e inquestionável. Para ele somente a necessidade de dinheiro. Parecia claro que a revolução havia fracassado em criar um homem novo, com motivações bem altruístas. Por isso, a sociedade cubana, como todas as sociedades, era um engenhoso dispositivo destinado a permitir que alguns escapassem dos trabalhos enfadonhos e penosos. A menos que o dispositivo fracassasse, ninguém mais se iludia, ninguém mais era motivado pela esperança de algum dia desfrutar do trabalho comum. O resultado era que nada funcionava, ninguém mais trabalhava nem produzia coisa nenhuma, e a sociedade cubana se tornara incapaz de assegurar a sobrevivência de seus membros. Eu tive um exemplo que Cuba tudo parou em 1958, 1959, né? Eu ganhei uma revista de Cuba de 1952, do Walt Disney, quando um amigo meu fez uma viagem para Cuba. Uma Walt Disney Comics de 1952 de lá. Eu tenho essa revista aqui comigo, que eu não vou pegar. Mas ela tá comigo até hoje. Ele fez essa visita lá em 99, justamente nessa época aqui. Aí trouxe esse gibi, como se tudo tivesse parado lá em 1959. Esse gibi antiquíssimo, né? E aqui, ó. Os outros integrantes da excursão se levantaram e foram em direção às mesas. Procurei desesperadamente alguma coisa otimista para dizer àquele senhor, uma mensagem de esperança indeterminada, mas não descobri nada. Não havia nada a dizer. Como ele pressentia com amargura, Cuba logo voltaria a ser capitalista, e nada restava das esperanças revolucionárias que a tinham se formado. Apenas os sentimentos de fracasso, inutilidade e desgosto. Seu exemplo não seria repetido nem seguido. Para as gerações futuras, ele seria um motivo de vergonha. Tinha lutado e depois trabalhado a vida inteira, rigorosamente em vão. Muito bom. Outra passagem. Também está no capítulo 2. Esse capítulo 2 está recheado, gente. Recheado. Passagens assim. Ah, essa aqui é muito boa. Porque é o seguinte, ele vai entrar agora num outro nível. Agora o problema dele vai ser com relação ao tal do Islã, né? O Islã, que foi no Submissão, o livro que eu li dele, né? O Submissão, que foi a temática do livro inteiro. Nessa aqui ele vai deixar pro meio pro final ao problema do Islã, dos árabes, do Islã, entendeu? Vai aqui, ó. Os visitantes de Marrakech dariam umas voltas de camelo. Os de Sharm, é porque eles estão fazendo visitas, fazendo aquele negócio da hotelaria lá no mundo árabe. Como é que eles vão fazer com o mundo árabe com a questão da hotelaria? Os de Sharm el Sheikh poderiam ver os peixes vermelhos ou fazer excursões pelo Sinai, até o lugar da sarça ardente, lá onde Moisés havia soltado fogo pelas ventas, segundo a imagem de um egípcio que eu encontrara 3 anos antes numa excursão fluvial pelo Vale dos Reis. Certo! Exclamara ele com ênfase. Há ali um conjunto impressionante de pedregulhos, mas daí a admitir a existência de um Deus único. Aquele homem inteligente e muitas vezes engraçado
Parecia tomado de afeto por mim, sem dúvida porque eu era o único francês do grupo. Por obscuras razões culturais ou sentimentais, ele nutria uma antiga paixão, na verdade mais teórica hoje em dia, pela França. Falando comigo, ele literalmente tinha salvado as minhas férias. Com 50 anos de idade, sempre vestido impecavelmente, muito bronzeado e com um pequeno bigode, o homem bioquímico de formação tinha emigrado para a Inglaterra ao terminar seus estudos e foi brilhantemente bem sucedido no campo da engenharia genética. De visita ao seu país natal, pela qual afirmava manter intacta sua afeição, empregava palavras muito duras para estigmatizar o Islã. Os egípcios não eram árabes, ele queria me persuadir disso antes de mais nada. Quando penso que este país inventou tudo, exclamava mostrando com gesto amplo o vale do Nilo. Parece baiano, né? Bahia é tudo. Bahia é tudo. Bahia é uma maravilha, Bahia é lindo, Bahia é maravilhoso. O egípcio é tudo, o Egito é tudo. A arquitetura, a astronomia, a matemática, a agricultura, a medicina. Exagerava um pouco, mas era um oriental e tinha necessidade de me convencer rapidamente. Depois da aparição do Islã, acabou-se. O nada intelectual absoluto, o vazio total. Viramos um país de mendigos pulguentos, mendigos cheios de pulgas. É isso que nós somos, ralé, ralé. Expulsou com um gesto raivoso uns pivetes que vieram pedir moedinhas. Vocês precisam se lembrar, cher monsieur. Ele falava corretamente 5 línguas estrangeiras: francês, alemão, inglês, espanhol e russo. Que o Islã nasceu em pleno deserto, no meio de escorpiões, camelos e animais ferozes de toda espécie. Sabe como eu chamo os muçulmanos? Os miseráveis do Saara. Eis o único nome que eles merecem. Você acha que o Islã poderia ter surgido numa região tão esplêndida? Apontou de novo para o Vale do Nilo com emoção real. Não, monsieur, o Islã só podia nascer num deserto estúpido, no meio de beduínos cebosos que não tinham nada melhor para fazer, com perdão pela expressão, do que enrabar camelos. Quanto mais uma religião se aproxima do monoteísmo, pense nisso, cher monsieur, mas ela é inumana e cruel, e o Islã é de todas as religiões a que impõe o monoteísmo mais radical. Desde o seu nascimento, ela se caracteriza por uma sucessão ininterrupta de guerras, invasões e massacres. Enquanto ele existir, a concórdia não poderá reinar no mundo. Nunca. Também a inteligência e o talento poderão achar seu lugar em terra muçulmana. Se existem matemáticos, poetas e sábios árabes, é simplesmente porque perderam a fé. Quando se lê o Corão, não se pode deixar de ficar impressionado com o deplorável clima de tautologia que se caracteriza a obra. Não há outro Deus senão o Deus único, etc. Desse jeito, convenhamos, não se pode ir muito longe. Ao contrário de ser um esforço de abstração, como se pretende às vezes a adoção do monoteísmo, não passa de um impulso em direção ao embrutecimento. Veja como o catolicismo, ele ia falar bem do catolicismo, religião sutil, que eu respeito, que sabia o que convém à natureza do homem, afastou-se rapidamente do monoteísmo que sua doutrina inicial lhe impôs, com o dogma da Trindade, o culto da Virgem e dos santos, o reconhecimento do papel das potências infernais e a admirável invenção dos anjos. Pouco a pouco se reconstitui um autêntico politeísmo. É o que eu também acho, mas assim, pessoal, o catolicismo é outra, é uma mudança, a transliteração, a mudança dos deuses gregos para o... Mas vou entrar nessa polêmica de novo, não. Já entrei nessa polêmica bastante. O personagem que está falando, né? Com o dogma da Trindade, o culto da Virgem e dos santos, o reconhecimento do papel das potências infernais e a admirável invenção dos anjos, pouco a pouco se reconstitui um autêntico politeísmo. Só nessa condição que se consegue cobrir a Terra de inumeráveis esplendores artísticos. Um Deus único, que absurdo, inumano e fatal. Um Deus de pedra, cher monsieur, um Deus sanguinário e ciumento que nunca deveria ter ultrapassado as fronteiras do Sinai. Como a nossa antiga religião egípcia, se pensarmos bem, era muito mais profunda, mais humana e mais sábia. E as nossas mulheres, como nossas mulheres eram belas. Pense em Cleópatra, que enfeitiçou o grande César. Veja o que nos resta hoje em dia. Mostrou acaso 2 mulheres de véu que avançavam penosamente carregando pacotes de mercadorias. Um monte de balofas informes que se disfarçam debaixo de esfregões. Assim que se casam não pensam em outra coisa senão em comer. Elas comem. Seu rosto se inchou numa mímica expressão tipo Louis de Funès. Não
Não creia-me, cher monsieur, o deserto só produz desmiolados e cretinos, e sua nobre cultura ocidental, que eu realmente admiro e respeito, pode me citar alguém que tenha sido atraído pelo deserto? Só pederastas, aventureiros e crápulas, como aquele ridículo Coronel Lawrence, o T.H. Lawrence, né, Lawrence da Arábia, homossexual decadente, convencido e patético, como aquele abjeto Henri de Montfrier, disposto a qualquer acordo, traficante sem escrúpulos, nada muito glorioso nem muito nobre, nada de generoso ou saudável, nada que faça a humanidade progredir nem se elevar. O negócio só vai piorar, porque a sanha do Hollenbeck é o negócio do tal do Islã. E o Islã tomando conta da França, tomando conta do mundo por aí, né? Deixa eu ver se tem mais uma passagem aqui. Olha aqui, ó. Mais uma, ó. Curiosamente eu não sentia medo. É verdade que tinha pouco contato com as hordas bárbaras, a não ser ocasionalmente na hora do almoço, quando ia dar uma volta no Fórum Les Halles, onde a sutil interligação das forças de segurança, batalhões da polícia, vigias pagos pela Associação de Comerciantes, teoricamente eliminava todo perigo. Circulava na topografia tranquilizante dos uniformes e me sentia um pouco como em Toury. Sem as forças da ordem, eu sabia muito bem que seria uma presa fácil, embora pouco interessante. Muito convencional, minha indumentária de executivo médio não tinha nada que pudesse atrair muito. Por minha parte, eu não sentia a menor atração por aqueles jovens saídos das classes perigosas. Não os entendia, nem tentava entendê-los. Não simpatizava com seus musts, nem com seus valores. Pessoalmente, não mexeria uma pilha para possuir um Rolex, um Nike ou uma BMW Z3. Jamais consegui ver a menor diferença entre os produtos de grife e os sem grife. Aos olhos do resto do mundo, eu evidentemente estava errado. Tinha consciência disso. Minha posição era minoritária e em consequência errada. Tinha que haver uma diferença entre as camisas Yves Saint Laurent e as outras, entre os mocassins Gucci e os de marca André. Uma diferença que só eu não percebia. Aquilo era uma doença e eu não podia usá-la para condenar o resto do mundo. Será que alguém pediria a um cego para ser perito em pintura pós-impressionista? Por causa da minha cegueira, certamente involuntária, eu me excluía de uma realidade humana muito intensa, forte o bastante para provocar devoções e crimes. Com seu instinto sempre selvagem, aqueles jovens pressentiam, sem a menor dúvida, a presença do belo. Seu desejo era louvável e perfeitamente adaptado às normas sociais. Bastava retificar sua maneira de expressão inadequada. Os jovens delinquentes estão certos. Uma visão aqui do caboclo aqui. Eles roubam porque eles estão na visão do belo. Eles querem aquilo para eles. Eles querem ser aceitos. Eles querem poder ter esse luxo que os que têm dinheiro, né, podem ter, né? Ele pensa isso. Na página 340, ó. Cara, isso aqui é demais, ó. Na minha angústia, ó, existencialismo, hein? Na minha angústia eu já conheci o sofrimento, a opressão, a angústia. Na minha vida eu já conheci o sofrimento, a opressão, a angústia. Jamais conheci o tédio. Não faço nenhuma objeção ao eterno. A repetição imbecil da mesma coisa. Naturalmente não tenho ilusão de atingi-lo. Sei que a infelicidade é poderosa, engenhosa e tenaz, mas aquela perspectiva não me inspirava a menor preocupação. Quando era criança, passava horas contando os trevos que cresciam no prado. Em vários anos de procura, nunca achei um só trevo de 4 folhas. Não senti decepção alguma por isso, nem amargura, para dizer a verdade. Poderia perfeitamente contar as folhas de capim. Todos aqueles trevos com suas 3 folhas pareciam-me eternamente idênticos, eternamente esplêndidos. Um dia, quando tinha 12 anos, subi ao topo de uma torre elétrica em alta montanha. Durante toda a escalada não olhei para os meus pés. Quando cheguei lá em cima, sobre a plataforma, achei que descer seria complicado e perigoso demais. As cadeias de montanha se estendiam a perder de vista, coroadas de neves eternas. Seria bem mais simples ficar ali mesmo, ou pular. Fui retido em extremes pela ideia do esmagamento, senão acho que poderia ter desfrutado eternamente daquele voo. E é isso, gente. É um livro. É a parte 3 aqui, a Pattaya Beach, a terceira parte, vai ter o desfecho da relação da Valérie com o Michel e com o Jean-Yves. Esses 3, essa trinca. Como eu disse, esse livro foi escrito antes do 11 de setembro.
de 2001. Tava acontecendo, tava naquela época lá que eu vivi, tava acontecendo muitos atos terroristas, né? Até nos anos 2000 e pouco, 2015, 2014 também lá na França, né? Foi cíclico. Agora meio que parou. Pelo menos eu não tô vendo no noticiário, também não tô acompanhando, mas parece que meio que deu uma cessada. Mas entre os anos 90 e 2000 tava, né, bem. E o Michel Houellebecq, ele foi muito feliz aqui no negócio, cara, no final do livro. Ele foi muito feliz. Ele deu uma... ele assim... Não vou dizer que ele prevê o futuro. Ele previu o que iria acontecer. Mas a relação dos três, ela vai realmente ter um fim. Justamente, eles estão lá nas praias, aí se você pegar o livro, se você encontrar o livro... se você encontrar o livro, você vai ver o sucedido. O sucedido. Não vou contar o final do livro, né? Não vou dar spoiler do final do livro, que eu acho uma sacanagem, principalmente para quem quer ler, né? Não vou fazer isso. Mas é um livro interessante, muito bom. Eu não sei dizer se ele é melhor que Submissão, tá? Mas é um livro interessante. Ele é publicado aqui no Brasil em 2002, como eu falei, né? Ele é de 2001, da Flammarion francesa, tá? Exatamente. Tem a passagem de ano aqui 2001, 2002, né? Que não tem o 11 de setembro. Aí a gente dá pra ver que deu uma... Ele não passou pelos acontecimentos. Ele deve ter... Ou ele mudou o final por conta do 11 de setembro, eu não sei. Não sei dizer pra você. Mas é bem curioso. Então, por favor, procure plataforma do Michel Houellebecq, da Record, quando a Record publicava esses materiais, né? Que hoje em dia a Record tá em outra vibe aí de publicações aí. Eu não sei se ela publicaria isso. Eu não sei se ela publicaria hoje o Submissão, né? Que é um livro bem de direita, mexendo com o Islã, que o pessoal da esquerda não gosta de falar mal, né? Fala mal do cristianismo, como eu já disse em outros vídeos aí. Fala mal do cristianismo, mas do Islã já é um negócio mais complicado. Entendeu, gente? Ó, Michel Houellebecq, plataforma, romance da editora Record de 2002, publicado no Brasil em 2002, 2001 na França. É um livro muito interessante, vale muito a pena. Se você encontrar por aí, leia. Ó, se você achar em francês, se você gosta de... o título dele em francês é... Deixa eu ver se tem aqui. Plateforme, tá? Se você quiser ler em francês no original, fica aí a sua pedida, beleza? Ó, então curte o vídeo, se inscreve no canal e comenta aí. Eu sou o Paulo, do canal Paulo Dharma. Dá uma comentada aí se você leu esse livro, o que você achou, ou se você pretende ler, etc, etc, etc. Beleza, gente? Valeu, até a próxima. Tchau!